A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Um dos assuntos mais discutidos nos últimos tempos é a COP30. A maioria absoluta das pessoas não entende, não sabe o que é a COP, mas sabe que deve ser um evento muito importante, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de autoridades, por tudo que o Brasil tem feito e falado. E aqui, por várias vezes, nós falamos da COP, em diversas entrevistas, e em algumas delas foi dito que nessa COP o agro corria um sério risco de ficar de fora. Eu vou conversar com dois grandes amigos que participaram desde o início dessa COP. Altair Albuquerque está lá desde o início e o Bruno Faustino também. O Altair Albuquerque é diretor da Texto Comunicação de São Paulo e o Bruno Faustino é jornalista especializado em agronegócio lá do estado do Espírito Santo. Bruno Faustino, como é que você está? Tudo bem, meu irmão? Ei, meu irmão Divino Ronaldo, tudo ótimo, tudo ótimo. Debaixo de chuva. Quem vem a Belém já sabe que vai chover. Pode ser depois das 2, depois das 3, mas aqui a gente descobriu que essa chuva tem um nome, chamada Bro Bro Bro. Você sabe por quê, Divino? Não. Porque ela acontece em setembro, em outubro e em novembro. Então, juntos bro do final dá o Bro Bro Bro, e tá um Bro 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 danado aqui, rapaz. Muito bem, daqui a pouco a gente vai tentar entender um pouco mais desse Bro Bro Bro. O meu amigo paulistano, Altair Albuquerque, já é acostumado com chuva, muito periódica, né? Tudo bem, Altair? Como é que você está? Divino, tudo ótimo, mas a chuva do Paulista é diferente, né? Aquela garoinha, ela vem de vez em quando, fica o dia todo. Aqui não, vocês estão vendo aqui nas minhas costas, nós estamos aqui protegidos nesse momento, mas caindo muito forte. Mas está sendo maravilhoso aqui, a experiência é fantástica. Altair, você está naquele espaço bacana da UPL? Estou. Que bom que existe aqui esse espaço, né? A UPL, ela trouxe a Agrosfera, que é um stand na forma de domo, né? Em que tem uma área interna aqui, que foi criada aí uma programação de palestras, de contatos, de entrevistas, de convidados, personalidades, produtores rurais, autoridades, enfim. E um ponto positivo aqui também é que ela tem ar-condicionado. Então, quem está aqui em Belém, né, alta umidade, um calor terrível, é assim, suportável, mas diferente do que nós estamos acostumados. O Bruno também tem o relato dele, e aqui dentro também, além do trabalho aqui, que tem sido bastante interessante, tem essa ufa, fugimos do calor. Bacana. Eu achei muito legal ter a oportunidade de conversar com vocês, porque a gente ouve falar de tudo da COP, ouve coisas boas, coisas ruins, mas a gente não sabe. Quando eu falar gente, eu estou me colocando no lugar das pessoas que estão aqui do lado de fora, né, que estão pelo menos fora de Belém. A gente não tem noção do que está rolando aí, o que está acontecendo. Quem, quem gosta do governo atual, elogia. Quem não gosta, fala mal. O agro, eu acho que fica meio sem saber se está dentro ou se está fora. E eu gostaria de saber a perspectiva de vocês. Em primeiro lugar, eu vou perguntar para você, Bruno, o que é uma COP? O Divino, a COP, só quem está aqui para poder viver isso. Porque, mundo, você, quando vem para um evento como esse, você vem com algumas expectativas, com algumas previsões, mas aqui é tudo diferente. Você encontra gente do mundo inteiro, você esbarra com gente do mundo inteiro, você esbarra com líderes mundiais, você esbarra com sociedade civil, você esbarra com pesquisadores, e esse universo que a gente vê aqui, dificilmente você vai ver num grande evento. É a minha primeira experiência com COP, e aqui a gente sente que os efeitos do clima estão moldando o mundo moderno. E aí você me fala por quê? Até pouco tempo atrás, o Altair sabe disso,
estava um sol danado aqui em Belém. De repente o tempo fecha, e fecha de uma tal maneira que parece que você está num dilúvio. E ele vai parar daqui a 10 minutos. Eu tomei uma chuva semana passada que eu nunca tomei na vida. Eu estava debaixo de uma marquise, a chuva vinha de um lado, a chuva vinha de outro, e aí a gente percebe que, opa, a gente está fazendo alguma coisa que está alterando esse clima. E quando você vem para um espaço dedicado à agricultura, que essa COP organizou, que é a AgriZone, que é onde a gente está agora, nesse momento, tanto eu quanto o Altair, você vê que a floresta faz toda a diferença quando a gente fala de mudanças climáticas, de alterações no clima, porque se você entra num remanescente de floresta que tem aqui, você vê que a floresta é fresca. E aí você dá a devida importância de manter a floresta de pé. A COP é uma reunião de pessoas, é uma reunião de ideias, mas todo mundo no mesmo caminho. A gente precisa fazer alguma coisa, porque senão somos nós mesmos que vamos enfrentar os efeitos do clima. O Altair falou do ar-condicionado. Se você sai do lado de fora, imagine uma fauna. Você imagine uma fauna ao ar livre. É isso que a gente está enfrentando aqui em Belém. E quando você vem para um espaço que tem floresta e que os líderes mundiais muitas vezes não têm essa percepção ou essa possibilidade de entender um pouquinho da importância da floresta em pé, aí é que a gente começa a dar valor. Para mim, a COP é isso, é teoria e prática num só lugar, e que a gente está tendo a oportunidade de ver isso aqui em Belém e que a gente ou ninguém viu em outras COPs, nas outras 29 COPs que aconteceram anteriormente. Jair, o Bruno falou que a gente esbarra com líderes mundiais, esbarra com personalidades, esbarra com pessoas que têm vez e que têm voz. Essas pessoas, elas estão conseguindo passar para esses líderes mundiais, essas outras pessoas, esquece os líderes mundiais, essas outras pessoas, outros brasileiros, eles estão conseguindo passar para esses líderes mundiais o que é o Brasil, a importância do Brasil e o quanto do Brasil ainda está preservado? Ah, olha, Divino, eu acho que em parte, eu não acho que em todo não, porque assim como você mesmo disse há pouco, que quem não está na COP não tem uma visão clara do que está acontecendo aqui, como é que é a COP, que tipo de discussão acontece, quem participa. E é verdade. E eu acho que as pessoas que estão aqui, especialmente, bom, nós, eu e o Bruno, nós viemos também com uma interrogação, né, de conhecer, saber como é que é a COP, como é que as coisas acontecem aqui. E eu imagino que quem veio de fora tinha uma preocupação, uma curiosidade, uma dúvida muito superior de entender o que ia acontecer aqui. Eu acho que à medida que você vai um dia depois do outro convivendo, isso vai fortalecendo e você vai entendendo o jogo. Você vai cruzando com as pessoas, não só na COP, mas no café, no ponto turístico, na rua. E as pessoas elas vão se soltando. Chegam assim mais ou menos sisudas e vão se soltando com o tempo. Então você vê uma cidade muito alegre, as pessoas assim muito descontraídas, mas esse é um processo. Outro ponto que eu considero importante da maneira como o Bruno colocou aí que a COP foi organizada, é a primeira vez nas histórias da COP que tem a Green Zone aqui, a zona verde, né, que é uma área para a sociedade participar. Ao que parece, pelo que nós levantamos aqui, nos contatos com as pessoas e quem já participou de outras COPs, que as COPs anteriores eram meio isoladas, né? Não tinham participação da sociedade de uma maneira mais efetiva. Tem aqui a área, né, que eles chamam de a Zona Azul, a Blue Zone, que é onde acontecem as grandes discussões, onde os países têm as suas instalações, cada país tem uma área, uma espécie de um stand em que
faz a sua programação de palestras, de discussões, de encontros. Tem outras áreas que são temáticas, fala de clima, de transição energética, enfim. Mas nas COPs anteriores acontecia assim, só quem era credenciado previamente, autoridades, enfim, representantes dos países, poucos jornalistas. Aqui com essa área, a zona verde, a Green Zone, em que a sociedade está representada, tem instituições públicas, privadas, empresas, e as discussões são as mais diversas que você possa imaginar. Todos os temas. E participação coletiva, né? Tem quilombolas, tem os indígenas, tem o pessoal de minorias, tem discussões ligadas à questão climática, mas também a questão das cidades, questões urbanas, ou seja, de tudo. E é aberto ao público, não precisa de credenciamento, não precisa nada. Então, você chega e entra e convive. Então, você tem um gostinho do que é a COP. Acho que isso também ajudou, respondendo a sua pergunta, a mostrar para as pessoas como é o Brasil, como nós somos nas rotinas, um povo que, claro, um país que tem as suas adversidades, mas que também tem coisa muito legal, coisa muito positiva. E a Green Zone acabou mostrando isso para quem veio de fora, né? Então, meio que desarma um pouco os grupos que vêm de fora, e daqui a pouco, como eu falei, daqui 2, 3 dias você encontra as pessoas passeando, convivendo com a cidade, além de conviver com a COP. Eu acho que esse é um ponto interessante. As pessoas também de fora têm muita curiosidade sobre o que é a Amazônia, e aqui nós estamos no coração da Amazônia. Então eles acabam saindo, fazendo um passeio turístico, enfim, passeio de rio, está aqui do lado, comendo peixe, comendo o tacacá famoso, o açaí, e aí acaba tendo essa imagem mais completa do que é o Brasil, do que é Belém, do que é a Amazônia. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e já já nós estamos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Eu estou conversando com Bruno Faustino e Altair Albuquerque. Eles estão lá em Belém na COP 30. Bruno, tinha uma preocupação de muita gente que essa não fosse ser uma COP do agro. Aliás, ela não é a COP do agro, mas que o agro não tivesse vez e voz, que ele não tivesse palco. Você falou da AgriZone. O quanto o agro está inserido nessa COP? Qual a relevância do agro nessa COP? O Divino, a gente costuma dizer, são poucos jornalistas especialistas em agro que estão presentes aqui, né? Muito por conta dessa incerteza que o Altair falou, de como seria a COP, como seria chegar a Belém, como seria transitar em Belém. Uma palavra que a gente ouve aqui, principalmente dos colegas que estão aqui, que a AgriZone é a nossa parque de diversão. Porque aqui a gente encontra tudo e todos. O melhor do agronegócio, o melhor das nossas tecnologias sustentáveis estão aqui. E aí a gente tem a Embrapa encabeçando todo esse trabalho, mas nós temos o sistema OCB das cooperativas, a gente tem empresas privadas, como a UPL, que é uma empresa de líder mundial em biosoluções, que está aqui mostrando o seu trabalho, servindo um café carbono negativo, não só para quem visita a AgriZone, mas também para toda a COP. Então, assim, o café que está sendo servido, tanto aqui quanto lá para os líderes mundiais, mesmo café, e é um café carbono negativo, e é um café com tecnologia brasileira, vindo do sul de Minas. Então, a gente mostra que a gente sabe fazer, que a gente tem o know-how em tecnologia tropical, e hoje eu ouvi lá na Blue Zone de que o que a gente está fazendo aqui
pode e deve ser replicada em toda a faixa tropical do planeta. Então, nós temos Brasil encabeçando esse agronegócio, essa agricultura tropical, com muita ciência, com muita tecnologia, e mostrando isso aqui na prática. Porque se um líder mundial sai lá da Blue Zone, onde as discussões são de terno, gravata e ar-condicionado, aqui ele vem ver na prática aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então, a gente sabe produzir sobre estresse climático, a gente sabe produzir com muita seca, a gente sabe produzir com muita chuva, e isso se deve a todo o know-how adquirido ao longo de anos. E está tudo aqui, tudo sendo apresentado. Você sai de um ponto, vai para outro e já vê uma nova tecnologia. Então, a gente tem aqui o horto, que apresenta os saberes da floresta. Então, eu tive a oportunidade de experimentar um cipodalho. Você já ouviu falar no cipodalho? Esse Não. cipodalho é uma plantinha que você mastiga. Se você mastigar, parece que você está mastigando um dente de alho. E ele substitui basicamente um condimento que a gente é dependente no Brasil inteiro, né? Você experimenta um bacurizinho, que é uma frutinha pequenininha que a gente tem aqui. Essa frutinha é usada para estimular a alimentação de crianças que não querem comer. Ela abre o apetite. Então a criança come o bacurizinho e vai. Fora folhas para fazer chá, para fazer shampoo, você aprende muito aqui. E a gente tem pouco conhecimento. A gente que é do agro tem pouco conhecimento desses saberes da floresta que a gente vai descobrindo aqui. Então, a AgriZone está montada dentro da área da Embrapa Amazônia Oriental. Tem um remanescente de floresta chamada o Capoeira do Black, que era uma fazenda de cana, e aí a produção foi abandonada e a floresta nasceu. E essa floresta tem tanto a ensinar para a gente, tem tantas árvores ali que tem muito a ensinar. A gente aprende aqui sobre sisteminha da Embrapa, a gente tem aqui soja de baixo carbono, sorgo de baixo carbono, pecuária de baixo carbono. Então, assim, todas as nossas tecnologias adquiridas aí ao longo do ano pela Embrapa, pela ciência, pela pesquisa, está aqui à disposição. Então, assim, para a gente que vê o agronegócio e que vive o agronegócio, a gente sabe que a gente pode fazer muito e que a gente fala muito pouco da ciência, de toda essa ciência que está sendo apresentada aqui na COP pro brasileiro, pro visitante, pros jornalistas e pro mundo. Altair, Divino, posso complementar perfeito, aqui? pode, claro. Não, é só para até assim, talvez para você, fala, puxa, a COP, a AgriZone, só para ambientar, para ficar muito claro. Contextualizar. Exato. Tem o ambiente oficial, que é a Blue Zone, que é onde tem as discussões, num espaço que fica a 3 quilômetros da AgriZone. Então, tem a Blue Zone e a Green Zone, a azul e a verde. A verde é aquela que a sociedade está representada, é livre acesso. E a azul, que é das negociações oficiais. Elas estão a mais ou menos uns 3 quilômetros, elas são uma do lado da outra, e elas estão uns 3 quilômetros da sede da Embrapa Amazônia Oriental, que é onde está a AgriZone. Então a Embrapa foi muito feliz em trazer aqui, é a primeira vez que acontece na COP, exatamente para responder a sua pergunta, assim, de o agro passar batido, aí não ter o protagonismo necessário, e para o Brasil a discussão sobre o agro é muito importante, além das demais, óbvio, mas incluir o agronegócio nas discussões da COP era e é muito importante para o Brasil. Então a ideia muito feliz da Embrapa de realizar uma vitrine tecnológica do agronegócio. Então, a COP real, efetiva, o que está lá para as negociações oficiais e tal, ela acontece a 3 quilômetros daqui. Nós estamos na área, uma área complementar. E aí o que acontece? Acontece o trânsito, né? Aí nós estamos aqui hoje, aí nós vamos para lá, o pessoal vem para cá. E aqui é a vitrine. Eu diria para você aqui tem um quê de AgriShow, entendeu? No velho formato do AgriShow, que tinha as dinâmicas,
Então, você vem aqui, você tem as entidades de classe representadas, as cooperativas estão aqui, a CNA está aqui, empresas como o PL estão aqui, e você tem as áreas, as vitrines tecnológicas que o Bruno citou. Aqui tem a Embrapa trouxe um lote de soja baixo carbono, sorgo baixo carbono, fez o lançamento aqui da pecuária de baixo carbono. Não, só fechando o raciocínio, né? Então, a AgriZone, ela se integrou à COP, né? Ela se tornou uma parte da COP. Tanto é que se fala que o Brasil vai pleitear que os próximos países, né, que sediarem a COP tenham uma AgriZone também, para que as discussões sobre agronegócio elas tenham um espaço específico. Porque, a rigor, apenas 2 dias da COP, da programação de 2 semanas, foram dedicadas para a agricultura. Então, claro, tem vários temas, né? Mas 2 dias somente foram dedicados. E a Embrapa, muito feliz, criou a AgriZone para que as discussões do agro acontecessem aqui todos os dias. E o resultado, na minha avaliação, acho que o Bruno concorda, foi realmente espetacular. Vou fazer mais uma pausa para os comerciais e voltamos já. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O agro tem vez e voz na COP30? Eu estou conversando com Bruno Faustino e Altair Albuquerque, eles que estão falando conosco direto de Belém. Bruno, a gente está o tempo inteiro ouvindo e falando que o agro se comunica mal. A ProSoja, CNA, Sociedade Rural Brasileira, tantas entidades foram para a COP, né? Foram para mostrar, para falar do agronegócio, para mostrar o Brasil. De tudo que você viu aí até agora, a gente vai conseguir se comunicar, o agro vai conseguir se comunicar nessa COP? Você sabe que esses dias eu comprei uma briga, né? Porque eu ouvi essa expressão mais uma vez de que o agro não se comunica bem, que o agro se comunica mal, e eu soltei as cachorras, porque eu acho que o agro não se comunica mal. Comunica mal quem não é do agro. Quem tenta falar do agro e não faz parte do universo. Então, assim, eu ouvi de muitos especialistas aqui que a gente sai dessa COP com o melhor exemplo de que o agro é parte da solução dos efeitos do clima e que o agro pode liderar essa agenda de carbono negativo, em práticas sustentáveis, em educação sustentável dessa nova geração que vem aí. E eu vi isso não só aqui na AgriZone, ouvi hoje, lá na Blue Zone, no lançamento de um programa de financiamento para a recuperação de áreas degradadas, que é o RAIZ. O Brasil está encabeçando isso, recebendo dinheiro de países do mundo para poder recuperar essas áreas degradadas em todo o planeta. Brasil liderando uma agenda de recuperação de pastagens degradadas. E aí eu te pergunto, qual que é a comunicação que a gente está tendo? Será que se a gente não tiver falando e mostrando aqui mais do que tudo, porque mais do que falar a gente está mostrando que é possível, de que é certo, a gente teria apoio de Japão, apoio de Arábia Saudita, apoio de Peru, nossos vizinhos aqui, temos apoio de Noruega, temos apoio de Finlândia, ou seja, o papel que a gente está fazendo e mostrando e falando, porque uma coisa é só você falar, outra coisa é você mostrar. E eles estão vendo isso aqui na prática, e que realmente acontece. E da importância que eu falei lá no início de manter a floresta de pé. Então, se a gente tem um fundo encabeçado pelo Brasil para captar dinheiro mundial, seja ele público ou privado, para recuperação de áreas degradadas, e que essas áreas degradadas podem ser cultivadas, será que a gente está se comunicando mal?
será que a nossa comunicação é mal? Ou se é gente de fora, que não é da área, e tenta falar aquilo que não sabe. É por isso que eu saí em defesa dessa comunicação. E é por isso que eu também acho que faltam colegas aqui, especialistas, para poder ajudar nesse discurso. Estou certo ou estou errado, Altair? Eu concordo com você integralmente, Bruno. E, Divino, acho que assim, a pré-COP, ela acabou tendo uma série de problemas, né, de comunicação, a questão de logística sempre foi um problema sério aqui na região, enfim, uma série de transtornos aí envolvidos. Eu acho que isso acabou, do ponto de vista de representatividade da comunicação, foi prejudicado. Muitos colegas aí que eu perguntava se vinham, não questionavam a relevância do evento, mas relevar, não, muito caro, a logística, essa questão toda. Acho que esse foi uma falha bem consistente. Isso afetou, inclusive, a vinda de delegações do exterior, que pelas informações que nós levantamos aqui, muitas que são sempre representativas acabaram vindo com menos gente. Então teve esse problema. Ok, então, vai lá, vamos dar uma desculpa, mas efetivamente nós estamos aqui, como o Bruno falou, né? Fontes, para nós que somos de comunicação, passam na nossa frente toda hora, né? E você fala, não quero conversar A mais. gente chega a esbarrar com elas, né, Altair? Não quero mais. Esbarra com a fonte, toma café, água. Não quero mais falar com o Roberto Rodrigues. Não, o ministro Fávaro de novo aqui? Não quero falar com ele. A presidente da Embrapa? Não, de novo. Enfim, porque aí você sabe no dia a dia qual a dificuldade de falar com essas autoridades, né? É muito difícil porque a agenda deles é terrível. Mas aqui estão. E o Bruno é o melhor amigo do presidente da JBS, por exemplo, porque veio no stand, entrevistou, conversou, ficou aqui, almoçou com a gente. Então, num evento como esse, como está acontecendo aqui, tem um nível de seleção de presença bastante interessante. Assim. Vem quem realmente estava a fim de vir. E vieram muitos empresários, muitos dirigentes de entidades. Faltaram alguns? Faltaram. Mas quem veio aqui realmente veio porque falou, não, independente de quaisquer dificuldades, nós temos que estar lá, participar dessa discussão em prol do agro aí que você mencionou. Eu costumo brincar, Divino, que você tem algum Reels gravado por Mariângela Hungria? Eu não tenho. Por ela, gravado por ela. Não. Pois é, Mariângela Hungria gravou Reels, cara. Então, assim, quando que você vai encontrar? Eu comecei a minha entrevista com Mariângela assim, essa era uma entrevista muito desejada. Esperava que fosse acontecer? Não, mas a COP nos deu isso de presente. Então, assim, isso tudo que a gente está vivendo, encontrando e até vivenciando até fora daqui, porque a gente aprende muito o povo de Belém sobre frutas que são típicas daqui, plantas que são típicas daqui, comidas que são típicas daqui, tradições que são típicas daqui, estão muito distantes do Sudeste, do Centro-Oeste, de qualquer outra parte do Brasil. E essa riqueza, ninguém consegue explicar. É só estando aqui. É só estando aqui. Altair, para a gente finalizar, como é que sai a imagem do Brasil perante o mundo depois dessa Copa? COP. Não Copa, COP. Pobre, mais uma vez pedindo desculpas pela conexão aqui, eu nem sei se está chegando bem aí. Estão me ouvindo agora, por exemplo? Sim. Beleza. Olha, Divina, eu acho que sai bastante fortalecida, sinceramente, porque eu acho, nós somos de comunicação, eu acho que se tivesse uma campanha ou comentários ou o que quer que seja negativos, aconteceria durante a COP. Nós vemos praticamente nada aí internacionalmente repercutindo negativamente sobre as discussões sobre a COP. O que se falou muito foi das dificuldades de logística, de custos, essas coisas todas que nós já falamos. Então, assim, as discussões foram discussões meio de infraestrutura para chegar aqui. Mas estando aqui,
Acho que as pessoas, como eu falei antes, elas foram se desarmando e passando a conviver com uma realidade da Amazônia, como o Bruno falou, que é única, entendendo o jogo. O Brasil não é o país perfeito, tem muitos problemas, mas todos os países, ao contrário do que diz o chanceler alemão, têm os seus problemas, né? Mas o saldo positivo, na minha avaliação aqui, na convivência aqui, ele foi e é muito superior, assim. Eu realmente fiquei esperando vir, assim, de alguma parte do mundo, alguma matéria bombástica, sabe, assim, dos grandes veículos internacionais, aquelas matérias criticando, colocando o dedo nas feridas. E isso não aconteceu. E não aconteceu porque eu acho que não teve motivo para acontecer. A COP se transcorre de uma maneira muito positiva. Algumas manifestações aí que aconteceram, né? Alguns grupos minoritários aí, mesmo indígenas e tal, para ser ouvidos, o que eu acho perfeitamente justo, legítimo. Isso aconteceu aqui um pouco, mas assim, nada demais. Nós conversamos, o Bruno e eu, com alguns especialistas aqui, personalidades, e todos dizendo, não, em outras COPs a questão é pior, tem bloqueio de polícia, enfim, tem uma série de questões. Aqui, ninguém chega perto, ninguém passa perto. Exato, aqui o ninguém passa perto porque não chega, aquela história das discussões estarem numa redoma, né? E não aconteceu isso aqui. Então, acho que a imagem do Brasil como um todo sai fortalecida, e como o Bruno falou, a imagem do agronegócio brasileiro eu acho que sai ainda mais fortalecida. Vamos lá, vamos trazer para o nosso terreiro aqui. Bom, se tiver um vencedor dessa COP30, definitivamente é o agronegócio brasileiro, porque não teve, assim, a AgriZone é fantástica, os temas discutidos, as tecnologias, a COP acabou servindo para várias instituições, além da Embrapa, além do Ministério da Agricultura, o Bruno falou do programa Raiz aí, acabaram trazendo para cá vários lançamentos, várias iniciativas bastante interessantes de tecnologia, relacionada à mitigação de gases de efeito estufa, transição energética. Então, apesar dos pesares aí, dessas adversidades que nós comentamos pré-COP, mas o que veio para cá, o que foi mostrado, acabou realmente tendo um resultado não só interno, mas internacional do agronegócio bastante positivo. Aí, eu te agradeço imensamente por essa participação conosco, muito obrigado, com todas as limitações de internet, de chuva e tudo mais, mas foi nota 10, obrigado, viu? Opa, obrigado, menino, obrigado pelo espaço aí, coisa boa a gente conversar sobre o que a gente gosta, né, comunicação e agronegócio, e dar um relato real, né, efetivo e sem cores do que nós estamos vendo por aqui. Obrigado. Bruno, além de te agradecer, te parabenizar, parece que chegou mais um prêmio aí, teve que mandar a tia para buscar esse prêmio. O homem já não tem mais parente. É tanto prêmio que ele sai distribuindo os parentes, gente, para buscar a premiação. Parabéns, meu amigo, mais uma vez. Eu ainda não recebi o troféu, porque eu vim de uma viagem e emendei na outra, mas eu espero chegar em Vitória no fim de semana e receber o troféu. Obrigado, meu irmão, pelo espaço, pelo carinho. É muito bom falar daquilo que a gente gosta. Isso aqui é um aprendizado para a vida. Isso aqui é um aprendizado para a vida. E eu ouvi hoje do Roberto Rodrigues, nosso mestre, o enviado especial da agricultura para a COP, de que o agronegócio está mostrando a que veio e nós, o Brasil, estamos liderando essa agenda de transição energética, de biosoluções, de soluções sustentáveis e de agricultura tropical como nunca antes. Então, é muito legal participar desse momento, como a Altair falou, ver que ninguém bateu no agro,
e que a gente está mostrando que a gente sabe fazer de melhor. E isso é muito gratificante para a gente. E que a gente precisa falar mais e mais. Gente, obrigado. Olha só, como foi bom ouvir o Altair, ouvir o Bruno e saber que o nosso agronegócio soube aproveitar esse momento para se mostrar para o mundo, para se comunicar para o mundo, para mostrar para o mundo aquilo que nós fazemos de melhor. Eu estou muito feliz de ouvir esse relato de dois grandes amigos que entendem muito do agro, que entendem muito de comunicação e estão lá, presentes em Belém, na COP. Eu conversei com o Altair Albuquerque, diretor da Texto Comunicação de São Paulo, e o Bruno Faustino, que é jornalista especializado em agronegócio, ele que é lá do Espírito Santo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.